cremos no agir do Senhor, cremos que o Senhor tem coisas poderosas nessa madrugada para nós. Eu estou certo de que o Senhor vai nos abençoar muito. Olha que legal. Oi, Ju, que bom você já plugada aqui conosco. Aí, Naíra. Ô, Gil, que alegria, que honra. Vamos juntos, né, meus irmãos queridos? E eu sei que muitos estão aguardando já o primeiro minuto do mês de outubro, para que a gente possa sair desse tempo aqui, não só ministrados, mas cheios de expectativas de tudo aquilo que o Senhor vai realizar em nós e através de nós. Uma alegria muito grande, eu e a minha casa, eu e a Nádia, toda a minha família, estar reunidos aqui, mesmo que por uma transação, a gente está crendo que o Espírito Santo vai se mover. A gente está crendo que o Espírito Santo vai agir. E eu não tenho dúvida de que será uma madrugada gloriosa. Vocês estão conseguindo ouvir? Se vocês estão ouvindo bem, o som está chegando a vocês de qualidade, coloca um joinha, dá um like aí, se você quiser estar, né, no nosso chat, aí, a Regiane, a Ju, coloca para mim, para a Nádia, para a gente saber se o áudio que estamos transmitindo está chegando a você com qualidade, se você está nos ouvindo bem. Importante para nós sabermos, para que a gente possa dar início aqui nessa manhã. Uma madrugada já com os lampejos do primeiro dia desse mês de outubro. Talvez até você esteja participando e não entendendo muito bem o que significa todo o primeiro minuto de cada mês. O Valmir, a Nádia, a sua casa, a sua família, eles oferecem ao Senhor a vida, as orações. O que significa para eles esse ato de consagração? Então, eu quero só dizer para vocês que isso já é de um bom tempo que a gente entendeu. O Senhor mostrou isso a nós e a importância que isso tem espiritualmente, sabe, meus irmãos? Desde que nós nos convertemos, dá só um exemplo, existem outros mais. Mas, por exemplo, na nossa comunidade, quando os nossos cultos de final de ano, o último culto do ano, do dia 31, nós passávamos consagrando o primeiro dia do novo ano, né, na comunidade, junto com os irmãos. Nós ali adorávamos, nós celebrávamos, nós ajoelhávamos ao Senhor, agradecidos pelo ano que se passou e pelo novo ano que estava por vir. Pois bem, isto foi aumentando, isto foi ganhando o nosso coração cada vez mais, o entendimento de que nós precisávamos realmente consagrar não só o ano, mas também todos os meses deste ano. Então, isso começou a se tornar um desafio e depois um valor para nós. Então, a gente tem feito isso. Todo primeiro dia de cada mês, no primeiro minuto, a gente separa para oferecer a Deus a nossa gratidão, para receber dele a sua palavra, pois nós estamos certos de que será um mês renovador, um mês em que o Senhor vai
não só prosperar a nossa vida, mas vai falar muito ao nosso coração. E a base para que a gente sempre se disponha e dedique a consagrar o mês nesse primeiro dia é o texto de Romanos. Este sempre foi o texto que o Senhor mostrou para mim, para Nádia, para minha casa, que vocês já conhecem, não é novo o texto, mas ele se renova cada vez que eu falo sobre consagração. O apóstolo Paulo, escrevendo o livro de Romanos, no capítulo 11, no verso 16, diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos. Você está lembrado, você tem ouvido muito eu falar sobre os primeiros frutos, oferecer a Deus, não o dinheiro, também pode ser oferecido o dinheiro, mas oferecer primeiro cada um de nós, o seu coração, a sua vida. Diz aqui o texto, toda a massa, quando você oferece o primeiro para Deus, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Então esta é a base para que você saiba por que eu te convido, por que eu quero que você una-se conosco, para que a gente possa consagrar neste primeiro dia, esses primeiros minutinhos, do primeiro dia de outubro, nossa vida, consagrar a nossa família, consagrar o nosso casamento, consagrar a nossa vida espiritual, consagrar os projetos da igreja local, os cultos, as células, os ministérios, com família, com mulheres, com homens, com adolescentes, juniores, crianças, jovens, enfim, o diaconato. Nós queremos aproveitar esses minutos para orar e apresentar isto diante do Pai, consagrar diante do Senhor. Junto com isso, queremos também, para aqueles que têm uma atividade secular, o seu trabalho, a sua profissão, colocar diante do Senhor, para que o Senhor dirija, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor dê bom êxito. Então, tudo isto faz parte da consagração. E eu quero, nesta manhã, liberar uma palavra que está no meu coração para todos nós. Eu já mencionei ela na divulgação desse tempo que passaríamos juntos, e eu queria convidar você a olhar novamente. É o texto de Hebreus, capítulo de número 6. Dá uma olhadinha comigo, pega a sua Bíblia, corra lá, dá tempo. Hebreus, capítulo 6, verso de número 11. Eu vou ler do verso 11 ao verso 15. E diz assim a palavra de Deus para todos nós. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram ou herdam as promessas. A imutabilidade da promessa de Deus, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Que texto maravilhoso! A consagração desse mês que eu quero propor está baseado numa frase que apenas eu estimulei você a estar comigo. A frase é esta: você precisa mais do que fé, e eu também. Então eu quero começar dizendo a você nesta madrugada: permita-se amadurecer. Permita-se neste mês de outubro crescer,
amadurecer em Deus, na sua palavra. Olha a frase de Charles Spurgeon. Olha que coisa linda. Eu separei ela para nós nessa madrugada. Diz assim a frase: na juventude aprendemos, na maturidade compreendemos. Oh, você entendeu o sentido da frase? Quando somos jovens, jovens não apenas cronologicamente, mas jovens espiritualmente, nós aprendemos. Ouvimos a palavra, ouvimos os ensinos, nós aprendemos. Mas o fato de aprender não significa que eu e você compreendemos. Mas a frase de Spurgeon diz que na maturidade, você e eu vamos compreender. E é isso que eu quero propor para este mês de outubro. Consagrar a nossa vida para crescermos, para amadurecermos. Mas aí você pode perguntar, e aonde entra a fé que você disse que só ela não bastasse? Eu vou então te ajudar com alguns textos que eu separei. A fé é importante, mas a fé não é tudo. Todo relacionamento de Deus, você sabe tão bem quanto eu, é necessário ter fé. Por exemplo, o profeta Abacuque, ele declarou no capítulo 2, verso 4, o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Então veja, é necessário fé. Você não disse que não é importante ou necessário a fé. Temos que ter fé. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 17, ele declarou: o justo viverá pela fé. Portanto, eu reforço e reafirmo a necessidade de todos nós termos fé. Jesus também disse isto quando ele ressuscitou Lázaro e a sua irmã Marta estava tão aflita e desesperada. Ele voltou-se para ela, e isso está lá no Evangelho de João, capítulo 11. Ele disse assim: se creres, verás a glória de Deus. Então é necessário fé. Temos que ter fé. Fé sempre é importante. Entretanto, eu digo aqui nessa madrugada para todos nós, é necessário algo mais. E o que é esse algo mais? Aí eu faço uma pergunta para mim e para você. Pense comigo. A fé sozinha pode nos levar a alcançar o que Deus tem para nós? A fé isoladamente. Somente a fé. Ela pode levar eu e você a alcançar aquilo que Deus tem para mim e para você? E a resposta eu tenho. É não. Somente a fé não é possível. Por isso eu quero dar a você o desafio que eu e a minha casa, eu e a Nádia, faremos daqui a alguns minutos. Nós vamos orar pedindo para que neste mês de outubro nós cresçamos, nós possamos amadurecer como filhos, como cristãos, como povo de Deus. Crescimento, desenvolvimento, amadurecimento. E eu quero dar aqui 3 pontos para você entender o sentido dessa consagração e o propósito dela. Primeiro, o texto de Hebreus diz que se diligentemente eu e você mantivermos a nossa fé, a esperança até o fim, e ele usa uma palavra, não sei se você percebeu, ele usa a palavra longanimidade. Então, o que é necessário além da fé para que eu e você possamos crescer espiritualmente? Então, quando você une a fé à palavra diligente, e fé nada mais é do que você ser diligente, você perseverar, você crer, você não desistir. Mas olha só o sentido da palavra longanimidade, unida com a palavra diligente. É a necessidade de ter uma fé somada à capacidade
de não desistir. Uau! Então, nesta noite, eu estou propondo a você um crescimento, amadurecimento espiritual baseado em duas verdades. Primeiro, diligência. Segundo, longanimidade, que é a capacidade que dará a mim e a você a condição de não desistir, não parar pelo caminho, não deixar de conquistar até o fim aquilo que o Senhor tem para mim e tem para você. Em segundo lugar, maturidade ou desenvolvimento ou crescimento espiritual é uma chave espiritual. Você e eu precisamos entender isso. Olha só o que diz 2 Pedro, carta que agora o apóstolo Pedro escreveu a sua segunda carta, no capítulo 1, versos 5 a 8, ele diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. E aí ele diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, crescer, amadurecer, que é o desafio desta madrugada para orarmos, para este mês, será algo poderoso. Por quê? Porque Deus não quer que você seja improdutivo e inoperante. Pelo contrário, Ele quer que você e eu cresçamos, amadurecemos na vida espiritual e, consequentemente, todas as demais áreas da nossa vida serão produtivas, darão frutos, e isto é poderoso. E tem mais uma coisa que eu quero falar com você nesta madrugada. Só os maduros, não apenas aqueles que só têm fé, precisa ter a fé, mas precisa também ser maduros. É que chegam à plenitude de Deus, ou seja, são aqueles que conseguem tomar posse, experimentar não só as promessas, mas o que diz as promessas, a herança. Por isso eu quero convidar você a ler comigo Gálatas, capítulo 4, porque o apóstolo São Paulo deixou aqui um ensino poderoso. Ele diz assim no verso de número 1: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, uau, aleluia, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então é só com o amadurecimento que você chega à plenitude e que você herda as promessas de Deus. E é isso que eu quero nesta madrugada orar junto com você. Então, só fé não é o suficiente para você e eu provarmos as bênçãos, experimentarmos
as promessas que Deus já fez a nós em tantas ocasiões, em tantas épocas. Deus precisa, além de colocar no meu e no seu coração fé, como diz a Escritura, sem fé é impossível agradá-lo. Mas além da fé, Ele quer que você também seja longânimo, ou seja, tenha a capacidade de crescer, de amadurecer, mesmo diante de lutas, dificuldades, problemas. Você não será aquele que desistirá. Pelo contrário, o escritor de Hebreus, eu me lembro agora, ele diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Antes somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Portanto, diz o escritor, se o meu justo ele retroceder, eu não terei prazer nele. Todavia, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E como é que nós avançamos espiritualmente? Crescendo, amadurecendo, desenvolvendo em nosso coração, em nosso espírito, o que a palavra está dando a mim e a você nesta madrugada. Uma chave, longanimidade, a capacidade de você não desistir. E eu quero nesta manhã, junto com a Nádia, junto com a minha casa, minha filha, meu genro, minhas netas devem estar dormindo, com certeza, mas eles devem estar junto conosco, participando e crendo também nessa afirmação. O Senhor quer que você e eu amadureçamos, cresçamos, sejamos homens e mulheres de Deus, maduros. E no mês de outubro, eu estou profetizando, eu estou liberando sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento para os casados, sobre a vida dos seus filhos, aqueles que têm netos como eu, sobre a vida dos netos, sobre a comunidade da graça na Zona Norte, sobre todas as áreas da sua vida, eu estou profetizando crescimento, amadurecimento. E você e eu veremos neste mês de outubro que o Senhor, vendo em nós esta motivação de crescer em Deus, de crescer na sua palavra, de crescer na oração, de crescer na comunhão dos irmãos, de crescer através do Espírito Santo, nos levando a desafios de jejuns, de orações coletivas e também a sós. O Senhor verá isto em nós e o que é que Ele vai, em contrapartida, propor e realizar. Como diz o texto que iniciamos esta consagração, nós vamos herdar as promessas, nós vamos experimentar as promessas, nós vamos não só olhar, não só entender, não só crer, mas nós vamos tomar posse delas. Você quer isto durante todos os dias deste novo mês? Você gostaria de crescer, de amadurecer, de ver a sua vida espiritual dando um salto de qualidade? É isto que você quer? Você deseja isto? Se você quer isto, então agora, você que está nessa transmissão, você que está nessa consagração, escreva isso no chat e diga, eu quero neste mês de outubro me desenvolver espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Eu quero ser um homem de Deus, que a palavra que eu receber, eu hei de vê-la se cumprindo na minha vida. Igual modo você, mulher. Eu creio que o Senhor tem isso para todos nós. E por isso eu chamo você para a oração. Por isso eu chamei você e o convidei para você consagrar a sua vida, consagrar sua casa, consagrar o seu coração, consagrar todo o seu ser. Eu estou certo que quando você e eu decidimos e definimos um caminho e uma direção, fatalmente nós chegaremos ao resultado.
Qual é o resultado proposto pelo Espírito Santo nesta madrugada a todos nós? O resultado é que seremos cristãos maduros, amadureceremos em áreas da nossa vida que talvez ainda sejamos como meninos, que não temos visto e não temos provado o que Gálatas disse a mim e a você através do apóstolo São Paulo. Ainda como filhos pequenos que não podem ainda herdar o que certamente é deles. Precisam crescer, precisam amadurecer para depois serem os donos. Pois eu estou lhe dizendo com toda a certeza do meu coração, este mês será um mês em que você não só crescerá espiritualmente, mas vai crescer em outras áreas da sua vida. Você verá e você testemunhará isto para a sua comunidade, para a sua casa, para os seus amigos, para os seus familiares. Será um mês glorioso, será um mês poderoso. E eu quero então orar junto com você. Falei demais, eram alguns minutos, mas eu precisava estimular, inspirar o seu coração para que você entendesse por que eu estou chamando você para consagrar o mês de outubro. E o que eu quero propor neste mês de outubro, como eu escrevi aqui, eu quero que você amadureça, e eu também, espiritualmente. E por fazer desta forma, todas as demais áreas da sua e da minha vida hão de amadurecer. Nádia vai orar, vai levantar a voz, nós vamos juntos orar com ela, e eu estou certo que teremos um mês glorioso. Outubro será um mês poderoso do Senhor na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, na sua comunidade, na sua vida espiritual, em todas as áreas. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra viva e poderosa. Aleluia. Nós recebemos este desafio, Senhor, Sim. consagrando a nossa vida. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Declarando que neste mês de outubro, Senhor, nós amadureceremos, Senhor. Aleluia. Amadureceremos em conhecer mais a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Em Será maior assim. intimidade contigo, Senhor. Será assim, Na Senhor. revelação da Tua palavra, Ah, nossa teremos vida, revelação Senhor. da Tua Nos palavra. tornaremos, Senhor, cristãos maduros. Aleluia. Preparados para as boas obras que o Senhor tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Será assim Deus. na nossa vida, Senhor. Na nossa vida espiritual. Sim, Senhor. Profetizamos. Será assim, Senhor. Na nossa casa, Senhor. Profetizamos. Na nossa família, Senhor. Será assim, Consagremos, Senhor. Este mês de outubro, que a nossa família crescerá em conhecer. Aleluia, Senhor. Amadurecerá. Sim, Senhor. Nos Cremos. valores e nos princípios E oramos da tua assim, palavra, Senhor. Por isso consagramos a nossa família, Senhor. Sim, Senhor. Consagramos, Pai, o nosso trabalho. Ô, Pai, O trabalho consagramos. das nossas mãos. Sim, Senhor. Declaramos que nós Tudo que as cresceremos, nossas mãos tocarem, amadureceremos, Senhor, no haverá nosso prosperidade, trabalho secular, Senhor. haverá qualidade, Senhor, Senhor. nos dará isso, conhecer ainda mais, Senhor. Sim, Senhor. Das coisas que o Senhor tem preparadas para nós, Senhor, no nosso Amém. trabalho, Senhor. Amém, Senhor. Consagramos Teremos promoções, neste mês de teremos, outubro, Senhor, salários Senhor, aumentados. Nome de Jesus. Ministério, Senhor. Os dons e os talentos que o Senhor tem dado a nós. Oh, aleluia. Nós amadureceremos, Senhor. Cresceremos, serviremos Será melhor assim, a Ti, Senhor. Será assim, Serviremos Senhor. melhor a Tua igreja. Será assim, Senhor. Nós cremos e oramos nessa Serviremos direção. melhor ao corpo de Cristo, Senhor. Declaramos que este mês de outubro, Senhor, nós alcançaremos lugares maiores, mais elevados, Pai. No conhecimento, Senhor, e no amadurecimento, Aleluia. Senhor, contigo, Senhor. Será assim, Senhor. Espírito Santo, trabalha no nosso coração. Trabalha. Trabalha no nosso caráter. Trabalha. Trabalha na nossa família. Trabalha, Senhor. Espírito. Trabalha, na tua Espírito. igreja, Senhor. Trabalha, Espírito. Trabalha, Senhor. Sim, Espírito. Eu quero declarar que este mês de outubro nós provaremos algo novo nas nossas vidas. Aleluia. Algo novo Nós nas cremos nossas e vidas recebemos. Contigo, Senhor. Os tesouros que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia. Tesouros
Sim, Senhor. dará a nós a conhecer. Aleluia, aleluia. Em nome Em nome de Jesus, nós cremos, nós cremos, nós cremos, Senhor. Sim, Senhor. Somos daqueles que avançamos. Aleluia. Não retrocedemos. Não Aleluia. olhamos para trás. Não mesmo, Pelo Senhor. contrário, Senhor. Olhamos para frente, Senhor. Sim, Senhor. Para ti, Para o alto, autor e ao o consumador alto da que nossa é, fé. Senhor, o Senhor na nossa vida. Aleluia. Olhamos para frente. E Olhamos mesmo, avançamos, Senhor. Porque cremos que o Sim. Senhor tem algo muito maior para Nós nossas cremos, vidas. nós cremos. Em nome do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Consagramos tudo que somos e que temos, Sim, Senhor. para a tua obra, para Sim, o teu Senhor. reino. Sim, Senhor. Em nome do Senhor. Nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, nós encerramos nesta madrugada a consagração deste mês de outubro. Amém, Senhor. Maturidade, crescimento espiritual. Aleluia. Cresceremos vertical e horizontal. Amém. Vertical na comunhão com Deus, com sua palavra e com seu Santo Espírito. Na horizontal, cresceremos no relacionamento com as pessoas, com os irmãos, no trabalho, na faculdade, aonde o Senhor nos colocar, haverá crescimento e amadurecimento. Eu profetizo isto sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta madrugada. Amo você. Obrigado por você participar conosco. Eu louvo a Deus pelo desafio que você tem no seu coração, porque estar numa madrugada para ouvir a palavra, para orar, para crer que o Senhor fará isso na sua vida, como fará na minha, isto para mim é um privilégio. Eu amo você, que você tenha uma madrugada ainda muito melhor ao deitar, que você possa receber o refrigério do Senhor e que ao amanhecer você possa dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Glorificado seja o nome dele, que me deu o fôlego de vida para viver mais um dia para a glória dele. Uma excelente noite de sono agora, né? Você vai dormir e eu também. Uma madrugada de sono, né? Tenha você um bom descanso e domingo estaremos reunidos, tomaremos a ceia juntos e continuaremos recebendo a boa palavra do Senhor, que sempre vem para nos animar, nos curar, nos restaurar e fortalecer a nossa vida, e assim prosseguiremos. Um grande abraço, meu e da Nádia. Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Que alegria ver o rostinho de vocês aqui no chat, viu? Eu sou um pastor realizado, feliz, junto com a minha esposa, por ter você como ovelha. Deus abençoe. Graça e paz.